nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje o Evangelho, hoje domingo, o Evangelho vem falar dos magos que ia ao encontro de Jesus, do menino Jesus, que é a estrela que guiava eles até lá, que estava seguindo a estrela. Então, eles eram povos ricos, os magos eram povo rico, eram reis. Veja que eles não tiveram medo, não tiveram vergonha, foram em frente, atrás da estrela, que a estrela brilhava, e acreditaram na profecia, acreditaram em Deus. E eles sendo rei, não quiseram matar Jesus, diferente de Herodes. Herodes queria matar Jesus, porque ele achava que o rei tinha que ser só ele. Então veja bem, o que acontece? Eu e você, às vezes não temos nada de riqueza, mas mesmo assim ainda não quer seguir Jesus, obedecer. Veja que saíram do Oriente e Ocidente, de vários lugares, e seguir a estrela. Hoje na pregação, o padre dizia assim, na homilia, que quando os magos entraram na casa de Herodes, no rei, no palácio, a estrela sumiu. A estrela simplesmente sumiu. Por quê? Porque o Herodes era corrupto, estava cego no mundo da escravidão do pecado. Naquele lugar só era pecado, ninguém obedecia a Deus, ninguém temia a Deus. Então veja que a estrela, ele falou muito bem hoje, muito claro, que a estrela, quando os magos entraram na casa do rei para saber do filho de Deus que não nascer, a estrela parou de brilhar. Uma coisa que eu aprendi hoje que eu não sabia, né? Por isso que eu digo para vocês que não importa o que a gente sabe, a gente nunca sabe demais, nunca sabe muito. A gente tem que, ao mesmo tempo que a gente tem que estar ensinando, a gente também tem que estar aprendendo junto. Porque é isso mesmo. Porque, veja bem, eu sei algumas coisas, mas já tem outras pessoas que sabem mais do que eu tenho que parar para escutar. É por isso que o domingo, ele tem que ser respeitado, obedecido. Ambas partes, as pessoas que já sabem um bando, outras que não sabem nada, mais sabem alguma coisa, mas tem que estar participando e escutando outras pessoas. Porque sempre tem pessoas, sabedoria nova. Então, o que é que está dizendo para mim e para vocês sobre o rei? Quando a estrela sumiu. Significa que Deus não estava do lado de Herodes. E os magos perceberam isso tanto que a leitura fala que Herodes chamou esse particular e mandou falar e falou para eles, quando eles encontrassem era para vir um tal Herodes falar, Herodes lá, Herodes falou que eu vou lá adorar, eu também quero adorá-lo, mas mentira, ele não queria, ele queria matar Jesus, matar o menino. Então os magos perceberam isso muito bem, porque veja bem, quando você vai numa casa que não tem Deus, que Deus não habita ali, o ar é diferente, a conversa é diferente, o jeito de falar é diferente, é de malícia, é de ganância, é de concupiscência. Não tem como, quando você conversa com uma pessoa que tem Jesus Cristo, que é cheio do Espírito Santo, é diferente. É diferente, porque essa pessoa te dá tanta clareza sobre Deus e te fortalece o Espírito Santo em você, que você vai perceber na conversa da pessoa. Diferente das pessoas que vivem nas trevas, no pecado, no orgulho, na soberba, na ganância, é diferente. Eu já falei várias vezes em vários vídeos. Vocês podem perceber o jeito de conversar dessas pessoas é diferente.
Veja bem, se os reis, se os magos tivessem percebido que ali existia amor a Deus, ele temisse a Deus, mas ia lá falar a ele, ia avisá-lo, mas não foi. Não foi. O que aconteceu? Eles avisou a Maria, mas José, para tirar o menino dali, que Herodes ia matá-lo. Queria matá-lo, menino. Então, a leitura ela é muito clara sobre essa questão. E aí, quando aí fala assim, que quando, não fala aqui na leitura, mas o padre dizia assim, quando os magos saíram da casa de Herodes, a estrela voltou a brilhar e eles seguiram a estrela. E foi ao encontro de Jesus. E chegaram lá e encontraram Jesus, Maria, José e Jesus. O que aconteceu? Foram e adoraram Jesus. Foi adorar Jesus. Aquele menino tão pequeno, vou dizer assim, humanamente, mas aquele menino se torna grande, tão grande, e se tornou tão grande, que hoje eu e você adoramos eles em todo lugar. Ele é o Rei dos Reis. Mesmo que você, outra pessoa não acredite, eu não acredite, não confie que Jesus que é o Rei dos Reis, ele vai continuar sendo, ele vai ser. Não importa, porque o reino de Jesus não é desse mundo. Entenda bem. É claro que ele ajuda a gente conosco, que está conosco o tempo todo, independente do que aconteça, mas está conosco. Mas o reino de Deus não é desse mundo. Você tem que compreender isso. Jesus podia destruir a terra, podia destruir, mas ele não quer fazer isso. Ele quer salvar o máximo de pessoas que podem ao céu. Então, cabe você e eu se converter em Jesus. Crer nele, obedecer e segui-lo. E como o padre falou hoje também na homilia, eu vou dar aqui as palavras deles para vocês, que a gente não fique parado em casa quando receber Jesus Cristo. Ou seja, quando nós se converter, não pode ficar em casa com a bunda no sofá. Não podemos. Temos que sair para proclamar, avisar, adorá-lo Jesus. Porque quando você ama uma pessoa, cuida daquela outra pessoa, não importa quem fala sobre Deus, você está amando Jesus ali, adorando Jesus naquela pessoa, mesmo sem perceber ou aceitar. Porque Jesus está em cada pessoa, em cada um de nós, sabe? Então, o que é que a gente tem que fazer? Que nem esses magos, sair evangelizando. Quando eu falo sair evangelizando, não é obrigado você sair em casa. Era pra gente fazer isso? Era. A gente não tem coragem? Não tem, mas tem outras maneiras de evangelizar. Você vivendo no seu casamento, matrimônio, o sacramento do matrimônio. Estou falando isso, esse casamento. Quando você vive os outros sacramentos que a igreja oferece, todo dia você está vivendo. Quando você dá o testemunho, por exemplo, você sabe ali os 10 mandamentos e está seguindo. Pronto, você está dando testemunho. Você é uma pessoa que reza. Pronto, você está dando testemunho. Então veja bem que tudo ocorre em adoração a Deus. Não podemos ficar, quando a gente recebe Jesus Cristo, é como o Evangelho já diz, não hoje, mas tem um evangelho que diz assim: quando você encontra um ouro, você não esconde. A mesma coisa é que nem você encontra, é como se fosse o tesouro. Quando você encontra Jesus, é como se fosse o tesouro. Você encontrou um tesouro, você não pode deixar ele escondido. Tem que ser revelado. Tem que ser revelado para salvar outras pessoas. Não podem ficar com o braço cruzado em casa não, gente. Não podemos, de maneira nenhuma. Tem que sair evangelizando. Ensinar, ir para a igreja próximo à sua comunidade e ajudar em que aquele dom que você pode, aquele que você pode. Eu não estou falando aqui nem de dinheiro físico, estou falando aqui do seu físico. Você pode fazer algo por a igreja, na sua comunidade. Faça. Ah, as pessoas não gostam de mim, mas faça. Você está fazendo para Deus, não é para aquelas pessoas. Ah, mas as pessoas me olham torto, mas você está lá por Deus, não é para aquelas pessoas, está por Jesus. Vá, faça o bem, sem olhar quem